Que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era naqueles tempos o mais cruel e desonroso de todos os suplícios. Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judeia, o qual, no entanto, reconhecera sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Não poderia livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, Jesus Cristo poderia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos, mas conhecendo que a vontade do seu eterno Pai era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e até saiu ao encontro de seus inimigos e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Então, o que tem de importante sublinhar é que, conhecendo a vontade do seu eterno Pai, que era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente a essa morte. Esse ponto é negado por grande número de progressistas, modernistas, que dizem que Nosso Senhor, que Deus Pai não podia ser indigno de Deus querer o sangue do seu Filho e que, portanto, essa doutrina que diz que Nosso Senhor morreu por nós, que Ele derramou o seu sangue para satisfazer a justiça divina, é uma doutrina que não é verdadeira. Então, entre a tradição e os modernistas, há um grande choque a respeito da doutrina da redenção. A Igreja ensinando, com a tradição, que Nosso Senhor, morrendo na cruz, reparou, satisfez a justiça divina, fez um ato ao mesmo tempo de justiça e de misericórdia, e morreu em nosso lugar, por isso tem um nome especial chamado satisfação vicária. O que é vicária? Vem de vigário. O que é o vigário? O vigário é aquele, vigário episcopal, por exemplo, aquele que substitui o bispo em certas ocasiões. Naquilo que o bispo não está ocupado, ele vai e substitui. Satisfação vicária é a satisfação que nós não podíamos dar, Nosso Senhor deu no nosso lugar. Então, Ele morreu no nosso lugar. Os modernistas dizem que Nosso Senhor, que é absurdo pensar isso, pensar que Deus quer o sangue do seu Filho para satisfazer a sua justiça. Isso é uma ideia pagã, que é uma ideia absurda, e eles combatem vivamente essa doutrina, que é a doutrina católica. Então, diz o Catecismo, conhecendo que a vontade do seu eterno Pai era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e saiu até o encontro dos seus inimigos. Uns vão até a dizer que Nosso Senhor, pela encarnação, já tinha salvado todos os homens. Porque tomando a nossa natureza, Ele a levou a uma dignidade que é verdade, mas que essa dignidade, que essa encarnação era o suficiente, o resto é só uma expressão de amor, mas não era necessário. Essa doutrina não é católica, é uma doutrina modernista. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Jesus Cristo foi crucificado sobre o Monte Calvário. O que fez Jesus Cristo na cruz? Orou pelos seus inimigos, deu por mãe ao discípulo São João, e na pessoa dele a todos nós, a sua mesma mãe, Maria Santíssima. Ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfação à justiça de Deus pelos pecados dos homens. Esse aqui é o ponto no qual os modernistas divergem da Igreja Católica. Ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfação à justiça divina. Dizem não, que isso é um horror, é um deus Moloque. Moloque era um deus do Antigo Testamento, deus, sempre o demônio, né? Ao qual eles ofereciam sacrifícios humanos. E na Escritura conta que uma vez os israelitas estão cercando uma cidade e o rei dessa cidade imola o seu filho nas muralhas
na frente dos judeus, na frente do mundo, ao deus Moloque, dizendo, oferecendo o sangue do meu filho, o deus Moloque vai me proteger. Então, alguns modernistas dizem, essa ideia de que Deus, que Nosso Senhor, ofereceu o seu sangue para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados dos homens, dizem ele, isso aí é ter uma ideia de como se fosse um Moloque, que é ávido de sangue. E assim eles se afastam profundamente da doutrina católica. Deus não está ávido de sangue de maneira alguma, mas o sangue de Nosso Senhor foi Ele que nos redimiu. Deus é ávido de santidade e de justiça. E para reparar o pecado, daí mostra a gravidade do pecado, Deus quis que o seu Filho derramasse o seu sangue. Não porque Ele é ávido de sangue, mas Ele é ávido de santidade, que não é a mesma coisa. Ávido de justiça, e a justiça é um dos aspectos da santidade. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós, não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita, e para satisfazê-la requeria uma pessoa que tivesse um merecimento infinito. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim. Era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer. E era necessário que fosse Deus para que seus sofrimentos fossem de valor infinito. As duas coisas eram necessárias. Que Ele fosse Deus para ter um valor infinito, que fosse homem para, sendo um de nós, morrendo por nós, Ele reparasse o pecado que era nosso. Foi um dos nossos que morreu, já que Ele se fez homem. Por que razão era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus, ofendida pelo pecado, é infinita. Alguns modernistas chegam a dizer, uma criança agrada tanto ao seu pai quando ela agrada tanto, que ela sempre será amada pelo seu pai, quer ele haja bem ou mal, porque o pai, o amor paternal, maternal, faz com que ele é sempre amado. Então eles daí deduzem, Deus sempre amou o homem e não houve mudança no amor de Deus. Da parte de Deus não houve mudança. E está errado. Está errado. O pecado dos homens, se Nosso Senhor não morresse por nós, nós não poderíamos entrar no céu. As consequências para nós eram imensas. E depois tem a ordem estabelecida por Deus, que tinha sido ofendida pelo pecado de Adão e Eva e pelos pecados pessoais dos homens. Era necessária uma reparação, coisa que negam muitos modernistas. Era necessário que Jesus Cristo padecesse tanto. Não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto. Bastava uma lágrima do menino Jesus para remir nossos pecados. Bastaria um ato de vontade de Nosso Senhor, mesmo interno, para reparar. Porque o menor dos seus sofrimentos bastaria para a nossa redenção, pois cada um dos seus atos era de valor infinito. Por que então Jesus quis sofrer tanto? Boa pergunta. Se bastava uma lágrima, por que Ele quis sofrer tanto? Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. O erro modernista é de pegar só parte dessa resposta. Eles põem o ênfase em mostrar mais claramente o seu amor e ficam só nisso. E apagam a primeira parte da resposta. Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina. Isso eles não querem. Aconteceram prodígios quando da morte de Jesus? Sim. Quando da morte de Jesus, obscureceu-se o sol, tremeu a terra, abriram-se algumas sepulturas e muitos mortos ressuscitaram. Onde foi sepultado o corpo de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha do monte, pouco distante do lugar onde ele fora crucificado. Na morte de Jesus Cristo, a divindade separou-se do corpo e da alma. Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, mas só a alma se separou do corpo. Por isso que o corpo do Nosso Senhor não é propriamente um cadáver, porque a Ele
continuava unido à sua divindade. Por quem morreu Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. O Catecismo insiste, São Pio X não estava presenciando o que é ensinado hoje, e mesmo o cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, tem essa teoria de que, que Deus não queria o sangue do seu filho, ele é só uma manifestação de amor na cruz, e São Pio X insiste, mesmo sem conhecer todas as consequências que nós estamos vendo hoje da doutrina modernista, ele volta sempre a esse ponto, por quem morreu Jesus Cristo, pela salvação dos homens, e satisfez por todos. Foi uma satisfação dada à justiça divina. Igualmente um ato de amor, né? Uma coisa não exclui a outra. É necessário afirmar um sem negar o outro. Se Jesus Cristo morreu pela salvação de todos, por que nem todos se salvam? Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o reconhecem, nem todos seguem a sua lei, nem todos se servem dos meios de santificação que Ele nos deixou. Para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós? Não. Não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte, a aplicação que se faz, sobretudo, mas não exclusivamente, mas sobretudo, por meio dos sacramentos, instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como muitos não o recebem, não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Então, São Pio X afirma claramente o erro aqui dos que dizem o inferno existe, mas está vazio. Quanto que São Pio X diz, como muitos não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. São Pio X bota muitos. Muitos não alcançam a salvação porque não recebem os sacramentos ou não os recebem com as posições devidas. Que Deus nos faça graça a recebê-los sempre com as disposições devidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.